Hoje nós teremos aí uma convidada especial, como sempre, né? Nossos convidados, Dr. Antônio Lago, direto da capital federal. Hanna, eu vi seu currículo hoje, lá no Empregabilidade. Fiquei muito feliz, viu? Vamos convidar aqui a nossa querida Andréia Ataídes. Vamos lá. Hoje eu quero começar, antes de começar a nossa live, quero falar com vocês sobre o nosso concurso RP para quê? Eu não estou achando a Andréia aqui. Vou esperar mais um pouquinho. Professora Carlise, Celso, Julie, meu querido Eliazar, a Andréia Ataídes, acabei de encontrá-la. A Júlia falou que vai mandar o currículo dela. Lógico que pode, Júlia. Você não conhece ainda o nosso programa Empregabilidade? Conhece. Bom, enquanto enquanto a Andréia não entra, eu queria falar uma coisa com vocês muito importante. Boa noite, Andréia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que bom revê-la. Tudo bem, certo? Um grande prazer. Eu estou dando um recado, que é o seguinte, nós estamos... Oi, Gabriel, boa noite. Nós estamos com um concurso chamado RP para quê? Né? O objetivo é fazer com que os alunos de todos os semestres de São Paulo e do Paraná mandem para nós vídeos falando sobre o que é relações públicas e que os 10 melhores possam ter a oportunidade de estagiar em agências de comunicação do Brasil. E aí, óbvio, né? A gente nunca agrada todo mundo, sempre tem os gregos e troianos. E aí eu queria falar um ditado, Andréia, muito interessante, que a minha mãe sempre diz, né? É assim, 3 coisas não voltam mais. A flecha, qual que é o verbo que ela usa? A flecha deferida, a água que passou no moinho e a oportunidade perdida. E aí eu quero falar dessa oportunidade perdida. Boa noite, Larissa, porque quando nós somos jovens e estamos na faculdade, as oportunidades que a gente aproveita nesse momento são oportunidades ímpares, né? Ter a possibilidade de trabalhar, de atuar em agências como a Ação Integrada, que é premiadíssima quando se fala de comunicação interna, a BCW Global, que é a Burson, a Sato 7, que tem um foco fantástico no varejo, a Mega Brasil, que todo mundo conhece, né? A FB Eventos, que trabalha muito com eventos do agronegócio. Eu estou aqui falando de todas as agências que estão participando e que se disponibilizaram para uma vaga desse aluno, né, dentro dessa agência. A Spock 7, que fala sobre turismo de luxo, que é um outro foco. Então, é uma possibilidade de você, aluno, mesmo que seja um estágio não remunerado e remoto, porque independe se você está no interior ou se você está na capital, você tem essa possibilidade, primeiro, de conhecer pessoas que você, talvez, se batesse na porta, não conheceria, né? A possibilidade de você ganhar experiência e o sonhado CLT, ou a experiência perpetuar para que você seja depois contratado. Então eu queria ser aluna de volta para ter essa oportunidade, viu? Então assim, é óbvio que quando a gente é aluno, milhões de coisas passam pela nossa cabeça. E mesmo que você não queira trabalhar em uma agência, ter no seu currículo que você teve essa experiência, que você passou por uma grande agência, não há dinheiro que pague, né? Então, provavelmente a gente prorrogue, né? Dia 30 de setembro é a nossa data limite para a gente receber as inscrições, mas talvez a gente prorrogue. E eu queria chamar a atenção desses alunos, né? Não percam essa oportunidade, aproveitem as oportunidades que aparecem na nossa vida. Com certeza. E fica aí uma sugestão, Marilisa, eu acho que poderia
feita essa primeira experiência aí com os alunos, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, tanto para as agências como para os alunos, né? Por que não pensar como fazem os americanos, né? De repente fazer um período, de repente que os próprios profissionais pudessem fazer uma espécie de trainee, uma atualização, alguma coisa nesse sentido. Eu penso que teriam várias experiências muito legais de pessoas que já estão no mercado e que poderiam, talvez, de uma forma voluntária, atuar num projeto de uma agência e que seria legal também para ambos, né? A agência receber um profissional que vem de uma outra área, talvez até para evitar, mas daí vai ter concorrência, que também essa fala também já é meio em desuso, né, Marilisa? Sim. Mas por que não dar a oportunidade de ver de áreas diferentes que vai atuar e que vai poder passar um período ali com a equipe da agência, pensando, né, colaborando com as suas ideias. Eu acho que ambos se renovam. Então, com certeza, torcendo aí que isso possa talvez se transformar em realidade. Primeiro vamos fazer com os acadêmicos, depois, quem sabe, né, Marilisa? A experiência é tão legal que as agências aceitam e os profissionais eu tenho certeza que iam gostar de fazer. E aí eu me inscrevo. Tá certo. Que é muito legal. Andréia, a nossa gestão, ela veio com a ideia, né, com o objetivo de compartilhar, né? Nós queremos compartilhar e queremos ser um disseminador, né, um disparador de ideias e de projetos. Muitas coisas que acontecem hoje no Conselho foram iniciativas ou sugestões de alunos, e que nós falamos, que iniciativa maravilhosa, nós queremos e nós faremos, né? Então, quando nós pensamos no concurso, foi isso, foi ver uma situação de alunos que querem um estágio, né? Ver a possibilidade dele se formar com uma experiência. Mas nós também queremos receber outras sugestões, por que não? Estamos abertos para isso, né? E aí quero então começar a nossa live mandando o nosso abraço. A Julie já é a nossa estagiária, olha que legal. Nós temos aqui no Conselho, acho que uns 10 estagiários que contribuem nas várias comissões. E nós vamos abrir agora, daqui a pouco, um novo edital para estágio dentro do nosso Conselho. Tudo remoto, né? Mas o importante é que a gente está trabalhando. Mas eu quero aqui mandar o meu abraço para a PUC do Paraná, para a Faculdade Paulista de Comunicação. Eu já vi gente da Cruzeiro do Sul, da Embi Morumbi, né? Pessoal da FECAP, que sempre nos acompanha e que é muito boa. A Lani acabou de entrar, nossa doc querida, né? E a Júlia falou assim, amei saber do projeto, me formei no final do ano passado e não estou atuando na área, mas estou muito feliz em saber desse projeto. Então, Júlia, entra no Empregabilidade, que nós temos lá a possibilidade de você colocar o seu currículo já como profissional formada, né? E nós estamos fazendo ações com as empresas para fazer essa junção aí do profissional que já está formado e das empresas que procuram RPs. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós temos a honra de receber a Andréia Taides, uma querida, né? Quando eu fiz o convite para a Andréia, falei, Andréia, esse mês a gente tem 2 datas importantes, 51 anos do sistema, né? 51 é uma boa ideia. É uma boa ideia. E nós temos dia 26 agora essa semana, né? É o dia Interamericano das Relações Públicas. Então eu falei, vamos chamar a Andréia, que tem todo um histórico, já foi presidente do Conferp, né? Relações Públicas lá do Sul, aqui a gente acolhe todo mundo, porque nós somos um corpo só, né? Todos nós somos RPs. E é doutora em Comunicação Organizacional pela UMA da Espanha. Que mulher chique, né, gente? E atualmente é docente dos cursos de comunicação na UBRA e na FACAT, é assim que fala? Isso, FACAT. FACAT, e assessora de Relações Internacionais da UBRA. Coordena a pesquisa internacional latino-americana de comunicação que monitora aqui o Brasil. E o nosso tema de hoje são 51 anos de Sistema Conferp, experiência, visão e evolução em comparação à Espanha.
Andréia, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui na nossa live. E eu vou deixar você aí fazer a sua explanação, acho que em especial porque isso é uma tese do seu doutorado. Exatamente, Marilisa, né? Em primeiro lugar, agradeço aí o carinho, né? Enfim, a gente que está no sistema há muito tempo, né? Eu tô desde 95 no sistema, imagina, desde 95 atuando no Conherp do Rio Grande do Sul, depois no Conferp, vai, volta, e é uma cachaça, né? Na verdade, como diria aqui os gaúchos, é uma cachaça, que daí a gente está sempre nessa função. E o que aconteceu, né, Marilisa? Justamente assim, quando tu comenta da minha tese, né? O que aconteceu? Em função dessa minha vocação, digamos assim, de estar trabalhando em entidades, porque eu sempre achei que a união faz a força. Eu sou uma pessoa extremamente, assim, colaborativa, eu não gosto de trabalhar sozinha, eu gosto de ter gente ao meu redor e trocar ideias. Então, quando eu iniciei nessa caminhada, aliás, eu iniciei numa caminhada um pouquinho antes no Sistema Conferp. Eu iniciei ainda como estudante na Associação Rio Grandense de Imprensa, né, na ARIA aqui no Rio Grande do Sul, que todo mundo gosta, e já me envolvendo com N projetos, e eu achava muito bacana todo o trabalho, né, que a Associação Rio Grandense de Imprensa tinha aqui no estado, em mobilização não apenas dos jornalistas, mas da categoria de comunicação. Então, imagina eu, uma jovem estudante, né, como você chamando aí, né, os estudantes, eu tendo a experiência, por exemplo, de conviver com profissionais que já estavam há 20, 30, 40 anos no mercado, que fizeram, digamos assim, não só o jornalismo no Rio Grande do Sul, mas a televisão, a rádio, as agências. Então, assim, assim era um mundo encantado. Tu entende para uma jovem que está entrando numa profissão, no mercado, e eu achava muito legal a participação da Ari nas comissões, né, da prefeitura, do governo do estado, né, enfim, se mobilizando com N coisas. E aí, quando eu me formo, é que daí vem o convite para entrar no sistema Conferp. E aí, claro que eu fui, porque eu já, digamos assim, eu tinha, tinha a sementinha, né, da importância das entidades profissionais para a consolidação, para a representatividade de uma categoria. Então, eu entrei no sistema com essa função. E quando eu decidi, por exemplo, como docente, daí também, né? Daí várias coisas começaram a acontecer. Eu vi que o Cacheta entrou aí na sala, aí, né? E eu devo muito, assim, ao Cacheta no sentido de me lembrar de vários fatores, né, que são importantes para que o sistema funcionasse. E aí, quando eu comecei lá em 95 como secretária-geral, eu não entendia nada de sistema, eu não sabia o que era uma autarquia, eu estava meio com aquela visão de uma associação, né? Que era de jornalista. E quando eu me comecei a dar conta, e aí eu me lembro do Cacheta disse assim para mim: olha, tu precisas te apropriar, né, do teu Conherp, e tu precisas ler as atas. E aí, Marilisa, eu peguei todas as atas do Conherp do Rio Grande do Sul, desde que ele foi criado, e comecei a ler. E aí eu me encantei por essa história. E aí, ao mesmo tempo que eu me encantei por essa história, eu comecei a pensar o seguinte, que eu digo, puxa vida, quanta coisa também a gente... essa coisa de ir e vir, não sei se tu me entende. E aí hoje eu também, talvez eu não seja tão boazinha, tá? No sentido assim, eu acho que a gente tem que fazer algumas reflexões. Então eu comecei a perceber realmente assim, cada gestão que entrava tinha coisas muito legais, daí na sequência aquele projeto que era bacana não dava continuidade porque vinha um outro grupo. E não estou falando aí querendo falar mal, porque não quiseram fazer. Às vezes até por desconhecimento, né, do que tinha de fato sido exitoso na gestão anterior para poder dar continuidade. Essas coisas ficaram me martelando. Depois, como docente, né, tanto na UBRA como na FACAT, sempre os alunos começavam a perguntar, né, a gente também perguntava, tá, mas como é que tudo começou? Como é que aconteceu isso? Da onde que veio tal coisa? Então, eu comecei a me dar conta que a gente tinha muita ausência, digamos assim, de materiais históricos, né? E isso é uma preocupação. E aí, quando eu decidi realmente ter uma experiência de viver fora do país, né, que era um sonho de criança, e quando eu me preparei para isso, eu disse, bom, eu já estou na hora de fazer um doutorado, e por que não aproveitar esse meu tempo e pesquisar? E por que eu fui para a Espanha, né? Primeiro porque eu nunca tinha ido para o lado de lá, né? Eu nunca tinha cruzado o oceano ainda, eu tinha ficado só nas Américas.
mas porque eu tinha encontrado na faculdade, na Fabico, uma revista, e eu queria ter feito no computador, porque eu queria mostrar para vocês. Olha só. Isso aqui é uma revista que se chama Revista Internacional de las Relaciones Públicas. Ela começou em 62, cara. E essa revista, ela chegou no Brasil. E ela chegou no Brasil por uma estratégia muito bacana do Fernando Lozano, que era um espanhol, um editor espanhol, que queria, obviamente, vender a revista dele. Ele achou um nicho com a área de RP nos eventos e ele começou a participar de eventos de RP aqui no Brasil, que eram protagonizados pela Confiarp, que na época era da gestão do nosso Teobaldinho, do Cândido Teobaldo de Souza, de Andrade, quer dizer. Então, o que aconteceu? Aquelas revistas tinham exemplares em algumas faculdades, talvez aí em São Paulo, lá na USP, né? Enfim, essas mais antigas, que tem uma biblioteca, né, há mais tempo, elas devem ter algum exemplar. E na Fabico tinha, e eu comecei a olhar aquelas revistas, não é de 62, né, um pouquinho mais adiante, e aí eu disse assim, mas que legal isso aqui, os espanhóis. Então, por isso que veio essa história. Eu disse assim, tá aí, eu acho que eu vou fazer meu doutorado e eu vou fazer o levantamento e eu vou lá para a Espanha, porque em algum momento os caminhos das relações públicas brasileiras se cruzaram com as relações públicas espanholas. E eu vou te dizer, né, lá eu me diverti muito no sentido de diversão, não só por lazer, mas me divertir de encontrar material que eu nunca tinha visto aqui, e aí cada vez mais reforçou para mim, Marilisa, a nossa dificuldade em armazenar a nossa memória, de cuidar da nossa memória. E aí, claro, no doutorado, né, daí eu tive que fazer vários estudos de teóricos, então, por exemplo, assim, eu tive que estudar historiadores, e, por exemplo, dentro da Nova História, nós temos um francês famoso, Le Goff, que ele fala que a questão primeiro, a Nova História, ela vai se basear não naquela história oficial, mas a história que é feita por pessoas como eu e você. Então, tudo é válido. Então, por exemplo, assim, é válido as fotografias, é válido a história oral. Você me contar uma história da sua avó agora que você se lembrava no início da fala, certo? Então, assim, ó, aí eu comecei a ver. E aí, claro que o Le Goff, né, e outros historiadores, que isso aí é muito comum, o que a gente faz, né, quando uma cultura, o que a história da humanidade nos mostrou? Quando uma cultura quis se sobrepor a outra, além dela tomar o território, o que ela sempre fez? Ela acabava com todos os elementos que poderiam manter aquela memória viva. Então, por isso que os romanos, por exemplo, quando chegaram lá no Egito, por exemplo, começaram a quebrar algumas coisas, começaram a botar coisas, né, dele, ou então levar, digamos assim, esculturas ou levar coisas para, né, o território europeu. Mas a tendência é sempre assim, guerras, a gente chega, vai lá, destrói tudo daquele povo e aí a gente começa a botar os nossos dados. Então eu comecei a me dar conta que realmente nós, enquanto categoria, não que alguém tenha feito isso conosco, mas na realidade, nós, nessa trajetória, e agora comemorando 100 anos, né, nós não conseguimos armazenar adequadamente todos os nossos elementos que reforçam a nossa categoria. Né? Então, por exemplo, assim, eu fui encontrar dados que eu não tinha aqui no Brasil, dados sobre profissionais e sobre eventos e sobre situações brasileiras, eu fui encontrar na Espanha, em livros da Espanha, nesta revista, porque essa revista, a gente também tem alguns exemplares aqui nas bibliotecas, mas a gente não tem. E tu não imagina a minha felicidade quando eu, desesperada, né, atrás dessa revista, eu encontrei o Lozano, né, já um senhor de 80 e poucos anos, que me recebeu na casa dele em Madrid. E ele disse assim, mas o que tu quer com isso, guria, né? Claro, guria é da minha parte aqui gaúcha, né? Ele não disse assim, guria, né? Mas ele disse assim, mas, né, o que tu pensa? Daí eu contei para ele das minhas histórias e tal, e ele disse assim, então eu vou te mostrar uma coisa. E aí, Marilisa, ele me levou para uma igreja, né, lá no centro de Madrid, mas lá, entrando na igreja, é aquela coisa assim, ó, aquelas igrejas medievais que tu entra, desce naqueles, né, nos subterrâneos, que eu nunca imaginei. E aquilo ali era a igreja, tinha isso, e ela como é que eu vou dizer assim, ela alugava espaços. E o senhor Fernando Lozano, ele tinha todas as revistas, ou quase todas as revistas dele, que sobraram,
quando ele fechou em 96, então uma revista que durou 30 anos resgatando, né, a história, guardadinhas lá. E ele disse assim, ó, tu quer pegar uns exemplares para ti? Te diverte. E aí, Tchê, foi isso que eu disse. Então, por exemplo, assim, ó, imagina, eu tô com a número 2 aqui, não sei se vocês conseguem ver. Sim. Então, assim, eu tenho um acervo comigo, né, de 30 anos. Claro que a revista depois, ela, claro, começou a... Não, antes eram seis edições por ano. Depois elas começaram, né, a reduzir. Mas o que é o mais legal? Os espanhóis lá, alguns acadêmicos, não gostam muito da revista. Por quê? Porque eles dizem que a revista não é acadêmica, mas só um pouquinho. Nos anos 60 não tinha nada dessa questão do academicismo que existe agora, entendeu? Então ela é sim aquilo que a história nova, que Legoff defende, que ela é o registro de pessoas comuns sobre situações. Então o mais legal é tu veres releases que eram mandados para a revista, que é óbvio que o Lozano adorava, né? Porque daí ele pegava aquele release e botava tal e qual na revista dele. E aí, o que é o legal? O legal é daí tu saber, por exemplo, quando é que montava um departamento de RP nas empresas. Porque a primeira coisa que os RPs faziam lá na Espanha era mandar um release para a revista para dizer, e ele pegava. Então, tu tem registros, então tem coisas fantásticas. E é aí que eu digo que depois, lá nos anos 70, 70 e poucos, início dos 80, é que vem essa parceria, digamos assim, do Lozano, dentro dos congressos, da Confiarp, né? Para fazer os congressos aqui. Ele começou assim, mas olha só, lá na América Latina, os latinos estão a milhão fazendo eventos na área de relações públicas, eles descobriram, então eu vou para lá. Então tem registros, Marilisa, de eventos inteiros que aconteceram aqui no Brasil, desses congressos internacionais. E realmente o mais legal é, por exemplo, um dos elementos que fazem a gente manter a nossa história, né, da, digamos assim, visibilidade, que é uma estratégia que foi usada por essas entidades, né? Quais foram? Obviamente, eventos e prêmios. E o que aconteceu? Em termos de eventos, nós, o Brasil, a gente conseguiu sediar e chamar a atenção dos estrangeiros para as relações públicas brasileiras a partir do momento que o Teobaldo ele vai para a Confiarp, né? Eles criam a BRP em São Paulo, ele presidindo a BRP, ele começa a fazer parceria, e aí vem o espírito colaborativo, começa a fazer parceria com as entidades latino-americanas que ele fazia, né, contato, e aí eles, obviamente, fundam a Confiarp, né? A FIARP se transforma na Confiarp, o Brasil entra para a FIARP e apoia a transformação em Confiarp, ele se torna presidente, e é óbvio que daí os grandes congressos interamericanos que começam a acontecer, é óbvio que ele começa a trazer para o Brasil para, né, dar visibilidade. E era um momento que as pessoas estavam sedentas por conhecimento da área de relações públicas, então vinham pessoas de tudo que é lugar. Então, por exemplo, hoje, né, até em função de várias situações que aconteceram no país, econômicas, muita informação. Hoje, um congresso, por exemplo, da área, às vezes tu reúne 300, 400 já é, um negócio. Naquela época, era 1.500, 2.000 pessoas que vinham. Então, imagina, mas por quê? Porque tinha menos eventos acontecendo, as pessoas estavam conhecendo uma profissão e as pessoas também eram mais colaborativas e entendiam o papel das entidades, das associações. Então era aquela vontade de reforçar a sua entidade para poder se reforçar enquanto categoria frente à sociedade. Então, a gente vai ter um fluxo de eventos nacionais e internacionais. Tu acredita que nós tínhamos congresso brasileiro de estudantes de relações públicas? Nós tivemos isso nos anos 60, nós tivemos isso nos anos 70, chegou os anos 80, já começou a ligar. Hoje nós não temos um congresso brasileiro de estudantes de relações públicas. A gente tem sim congresso, né, dos estudantes da comunicação, mas não, isso era outra coisa e mobilizava a gurizada de todo esse país. E eles chegavam a fazer parceria com estudantes de relações públicas da América Latina que também vinham para cá, ou os nossos iam para o país correspondente. Então, assim, a gente teve, né, o evento como uma ferramenta realmente, né, de divulgação da profissão. Premiação.
puxa, né? A premiação também uma coisa aí em São Paulo, né? São Paulo foi, eu falo assim com um pouco de tristeza, né, Marilisa? E tu deve saber porque tu também deve sentir a mesma coisa. Nós tivemos um prêmio maravilhoso, o Pop. Puxa vida, o Pop também foi mais de 30 anos. Foi mais de 30 35. anos. 35. Então, imagina que coisa fantástica. E mobilizava a categoria. Mas isso acontece realmente, são instâncias ou são ritos, né? São elementos que ajudam nós, enquanto profissão, a fazer isso. Lá na Espanha, eles também tiveram muitos eventos. E eles tiveram uma facilidade, digamos assim, pelas associações, como eles são países que são como se fossem estados brasileiros, então eles, cada vez que eles organizavam um congresso internacional, era muito fácil o deslocamento e aí realmente se transformava um enorme congresso internacional com muitas nacionalidades pela facilidade de locomoção do continente. E eles então se reforçaram entre as associações europeias, né? Então, por exemplo, no meu estudo, além de eu estudar toda a trajetória da BRP, do sistema Conferp, né? Porque era meu interesse, e ao mesmo tempo eu tive que pegar similares, que foi a questão na época da ERP e o CENERP, que eram associações como a BRP. A diferença é que a ERP, ela era, digamos assim, da Catalunha, né? Era dos catalães, e o CENERP era de Madrid e todo o resto, porque eles também têm essa história, As né? divisões. As divisões, né? O sul e o norte. Mas o fato é que eles também se valeram dessas estratégias e eles também tiveram premiações, né? Em termos de legislação, né? Que é o caso. A legislação brasileira, ela vem também muito por influência de quem? Dos espanhóis, dos europeus. Então, o que acontecia? Quando a equipe da BRP, né, conduzida aí pelo Teobaldo, né, que estava começando a fazer parceria com essas entidades de outros países e começou também a se aproximar das entidades europeias, e aí por isso é que vem a revista, né, do Lozano vem aqui para o Brasil, lá na Espanha eles tinham trabalhado em cima de uma legislação. E lá naquele momento eles acreditavam que a legislação era algo que seria importante para legitimar a profissão. E aí o que aconteceu? Não teve dúvida. Com essas trocas nesses congressos, né? O pessoal da BRP, conduzido pelo Teobaldo, disse assim: bah, gente, é isso. Nós temos que fazer uma legislação também para o Brasil. Claro que daí nós tivemos um outro contexto que eles não tiveram, porque nesse meio tempo a gente instala uma ditadura militar, né? E aí, o que as ditaduras fazem, né? Não importa se militar ou civil, as ditaduras adoram cercear a comunicação. E fazer leis que cerceiam a comunicação é uma forma, né, de controle, é uma forma de censura. Então, realmente, naquele momento, né, dos anos 60, nós estamos realmente com o governo militar trabalhando na lei de imprensa, né, trabalhando na regulamentação das profissões, então já tinha regulamentado a profissão de publicitário e propagandista em 65, estava em vias também de regulamentar a profissão de jornalismo, que só vem em 69, mas aí apareceu nós, né, com essa ideia de, opa, se os europeus estão querendo regulamentar a profissão, é porque é uma coisa legal, então nós vamos regulamentar aqui. Então vamos aproveitar o ensejo e antes que os militares proponham uma legislação para nós, vamos tentar nós irmos com um documento. E aí foi mais ou menos assim que a coisa se estabelece na BRP, né? Claro que daí eles através, enfim, de um deputado federal que estava aí, né, para iniciar o processo, conversando com ele, disse, quem sabe tu leva lá para nós, etc. O que ele vai dizer? Não, eu levo, mas tem que ser agora, porque casualmente já estamos discutindo essas questões. E aí, claro que foi aquela maior correria dentro da BRP, para poder produzir um documento que pudesse, né, esse representante político pudesse levar, né, para o Congresso, para avaliação, e aí eles fizeram, não do jeito como deveria, talvez, eles mesmos, o Teobaldo era um que dizia, né, minha culpa, única culpa, né, mas o fato é que a lei que foi redigida rapidamente para não perder, né, a oportunidade, pensando que depois haveria possibilidade de ser reconstruída ou ser completada, na verdade foi a que ficou como sendo a final, a original, não teve como voltar atrás, né? Enfim, e aí nesse meio tempo o que acontece? Os europeus
implantaram a legislação, fizeram registro profissional como o nosso, tudo igual, mais ou menos no mesmo período. Só que daí depois, em discussão com os outros países europeus, eles disseram, acho que não. Realmente é importante que a gente faça a legitimação. A legislação talvez ela tenha nos servido para alguma coisa, mas eu não sei se ela realmente, do jeito como a Europa está se encaminhando, em termos de perfil democrático, etc., se vale a pena. E eles se é o caminho. atrás. Se é o caminho, eles voltaram atrás. E aí nós não, nós já estávamos constituídos, e aí também tivemos uma ditadura que só foi finalizar, né, princípio dos anos 80, então a coisa já foi. Então, assim, é interessante ver, assim, que realmente as entidades, Marisa, no começo, né, então pensando sobre o caso da BRP e do sistema Conferp, e lá na Espanha, que é a ERP e o CENERP, realmente foram entidades que para essa consolidação, esse arcabouço inicial, institucional, né, da profissão, eles foram fundamentais. Sem essas entidades não existiria, certo? Não existiria. E eles se valeram de estratégias, volto a dizer, essa construção de eventos. E uma coisa muito legal que também é fruto das nossas entidades, tanto a BRP como a Conferp, como a ERP e CENERP lá na Espanha, foi que a profissão tivesse educação. O que eu quero dizer com isso? Foi dizer que os profissionais precisavam se capacitar. E aí a capacitação tinha que vir como? Através de uma formação universitária. Então foi isso que aconteceu na Espanha e foi exatamente aqui. Então cada um no seu país, né, entendendo assim, olha aqui, ó, não adianta a gente ter uma lei se a gente não tem, né, essa formação. E aí as coisas acontecem muito juntas ali, né, tanto a profissão como os primeiros cursos oficiais, né, de graduação lá aí na USP, no caso, né, que foi o primeiro curso a ser constituído no país, também tendo teubado. Então tu olha como tem as mesmas pessoinhas, né? Mas que são as pessoas que mobilizam um conjunto de outras que estão ali levando adiante uma história. Então, isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu e que realmente, se não fossem por essas entidades, com uma atuação muito bacana da BRP, né? Que depois, inclusive, eu digo, né? O Conferp é filho da BRP, né? Porque foi o grupo da BRP que batalhou para ter uma legislação e que se tornasse uma autarquia depois, né? Então, ok. Agora, pensando na nossa realidade, né? O que aconteceu? Por N motivos, né, Marilisa, questões econômicas, as questões também, eu acho assim que a forma como as pessoas estão encarando hoje o dia a dia, né, o trabalho em equipe, a gente vê, de um modo geral, um esvaziamento de muitas entidades profissionais, não é só da área de RP. Se a gente for falar com engenheiros, se nós formos falar com arquitetos, né, pelo menos nesse formato que nós temos. Não é que não seja importante, mas a gente começa a ver, né, um esvaziamento. Então, hoje o que a gente pensa é que realmente a importância das nossas entidades, e daí por isso que eu disse como uma pessoa que estudou essas estratégias, que as nossas estratégias, elas poderiam algumas ser reforçadas e outras talvez ter que ser adaptadas para essa nova realidade, que é uma realidade hoje, por exemplo, que ela quer mais oferta de serviços, ela quer saber o que a entidade faz para mim, né? E não que eu tenho que manter essa entidade porque é importante para a categoria. É ao contrário, né? Isso também tem a ver com o perfil de uma nova geração, que a gente chama dos millennials também, né? E outros tantos que estão aparecendo aí. Então é uma inversão. Então, de aprendizado, talvez, né? Para também ouvir as pessoas, que eu fico falando muito, né? Eu diria assim, né, Marilisa, que eu acho que a categoria realmente a área de RP nunca teve em tanta evidência como agora, certo? Então, assim, o mercado de relações públicas, para mim, ele está escancarado. Ele é Andréia, muito forte. Você aí que está nos acompanhando, você está percebendo que a gente está tendo uma aula da história das relações públicas.
né? Então a Mariana, que é a minha estagiária, falou que agora eu sou blogueira. Então, meu momento blogueiro vai dizer o seguinte: pega esse aviãozinho que está aí do lado no Instagram, envia para aquele seu amigo que não conhece a história das relações públicas para acompanhar, né? E para se empoderar daquilo que nós estamos falando aqui. Porque a história, a memória, né, o passado, ele é fundamental para que a gente construa o nosso presente e o nosso futuro. E o trabalho que você fez, Andréia, é um trabalho fantástico, é um trabalho de resgate e de realmente memória. E aí eu vou falar ainda um pouquinho eu vou deixar você falar, porque você é a nossa estrela. Eu digo que toda quarta-feira eu tenho uma aula, eu sou privilegiada com uma aula, né? E nós vamos falar sobre o Prêmio Pop. Ótimo. E vamos falar sobre a Confiarp, que acontece inclusive agora. Mas então tá, Andréia, e aí você então faz todas essas comparações da legislação. E quais as principais diferenças que você poderia dizer do que existe na Espanha e no Brasil com relação ao dia a dia, com relação à visão que a própria sociedade tem do profissional, a postura do profissional com relação ao mercado? Na realidade, quando eu vou para lá, né, em 2006, que eu passo o ano todo com eles, o que eu percebo, né, Marilisa? Na realidade, eles também tinham as mesmas dificuldades no sentido de se consolidar no mercado, né? A questão da difusão, né? Até porque, assim, lá eles acabaram fazendo cursos diferentes do nosso. Aqui a gente tem uma graduação que é em relações públicas, né? Nós até já tivemos aquela coisa de comunicação, com habilitação RP, PP e jornal, nós já tivemos os polivalentes, etc. Só que eles ainda permanecem com uma graduação que é licenciatura, ou grado, né? Agora é graduação em publicidade e relações públicas. Então, eles não conseguem ver isso diferente. Então, até mesmo por essa formação deles ser conjunta, por isso que existe também muita mescla, né, das atividades e das funções. Então, por exemplo, assim, o mercado deles também é um mercado que vem crescendo muito, né, em termos de aplicabilidade das relações públicas, mas ele é um misto, porque o RP de lá, ele é um RP que acaba sendo publicitário também. Ele é um RP que ele trabalha com a gestão, por exemplo, do relacionamento, ele entende isso, mas como ele acabou tendo uma formação também de publicitário, ele também tem essa pegada, digamos assim, mercadológica. Então, por isso que o mercado deles é um mercado um pouco diferente no sentido de como eles concebem. Por isso que eles hoje não conseguem conceber como nós aqui no Brasil estamos trabalhando de forma tão separada e a tal ponto eles questionam a nossa própria legislação, porque eles dizem, mas vocês estão tão fechadinhos entre vocês e o mercado de relações públicas, ele é amplo. A gente não está falando de uma profissão de relações públicas, nós estamos falando de um mercado de relações públicas, que neste mercado de relações públicas nós vamos ter aquelas pessoas que se dizem puras, RPs puras, vamos usar esse termo, tá? Mas a gente vai ter uma gama de outros profissionais que atuam, que são da área e que eles ajudam a fazer essas conexões para poder viver esse mundo. É óbvio que as RPs lá, né, eles também, em termos tecnológicos, né, eles sempre estão um pouquinho mais à frente do que nós, em termos de tecnologias, né? Então, por exemplo, quando nós começamos a falar, por exemplo, das redes sociais, da gestão das redes sociais, eles já estavam à frente nisso, porque para eles chega mais fácil a tecnologia, então as empresas já estavam trabalhando, né, com esses perfis e tal. Então, o que eu quero te dizer, assim, essa talvez dificuldade que ainda o RP acha, né, de que a área de RP não é reconhecida, eu também escutei isso de jovens espanhóis e de profissionais. Só que o problema é que eles, a diferença
é que eles, como eles têm essa formação de publicidade, na realidade o mercado não está fazendo essa diferenciação, e aí eles estão entrando nas assessorias, nas agências, e aí eles estão atuando nas duas frentes, na questão institucional e na questão mercadológica. É óbvio que aquele profissional que ele se sente mais para a área das relações públicas, é óbvio que ele vai fazer com que a sua organização preste mais atenção na comunicação institucional. Mas ele não vai se negar de trabalhar também a questão da modalidade mercadológica, tu entende? Então, eu diria assim que nós não estamos diferentes. O mercado é um mercado que está crescendo, é um mercado que está em evidência, mas é a forma como a gente encara. E como eles também, e talvez se a gente pudesse ver uma vantagem, né? Eu diria que por essa dupla formação e por não ter uma legislação que deixa restrito o exercício para a área de RP, de formados na graduação em RP, eles também conseguem ter uma riqueza de trocas nas equipes que estão voltadas para a área de RP. Por quê? Porque eles não ficam brigando entre eles por causa da legislação ou não, porque eles não têm. Então, por exemplo, se vem um profissional, vou chutar aqui, tá? Um profissional que vem aqui da área da administração, por exemplo, mas que ele tem um conhecimento, por exemplo, de medição, de mensuração de resultados, que é muito importante para nós, e que ele gostou de atuar na área da comunicação, esse profissional e o conhecimento dele de mensuração de resultados é assimilado pela equipe. E aí, naquele momento, ele está no mercado de relações públicas. Tu entende que lá eles usam muito essa coisa do estar no mercado e não de ser o RP. Então, não sei se é uma experiência, é um modo diferente, não tem certo e o errado, né, Marilisa? Eu acho que a gente também está tendo que aprender a viver no mundo, que o nosso jeito não é o certo, o nosso jeito também não é o errado, é só um jeito que a gente adaptou para a nossa realidade. E se a gente olha para outros, talvez a gente possa aproveitar, né? Mas fala aí, amor, não me deixe falar sozinha. Quando você fala da questão do sistema, né, da organização e da falta de continuidade de uma gestão para outra, sempre que eu vou na faculdade, na sala de aula, que é assim maravilhoso estar na sala de aula, eu digo o seguinte, que hoje nós temos um sistema que foi criado por uma lei, mas amanhã pode ser que nós não existamos. E a pergunta que eu faço é: nós profissionais estamos unidos? Porque se nós somos uma categoria, sem pensar na questão de restrição, né? Porque um corpo, o nosso corpo, só o coração não funciona sozinho, como nós, em sociedade, também não vivemos sozinhos. Exatamente. E eu diria que a comunicação apenas com relações públicas também não funciona. Ela precisa do jornalista, do publicitário, né? E é essa junção, essa troca de experiências e de conhecimento que faz com que a comunicação aconteça. Então, onde eu brigo, né, no bom sentido, e faço o RP refletir, é que, independente da instituição, seja ela uma autarquia, ou uma associação, ou um instituto, o que você está fazendo para que essa organização se fortaleça? Para que ela atenda hoje às nossas necessidades, né? Se você perguntar para que serve o conselho, o CONREP, para fiscalizar, isso é o que está na lei. Mas quando você entra hoje no CONREP, segunda região, e nos outros CONREPs, você vê as ações que nós estamos fazendo para disseminar a profissão, para poder disseminar esses conhecimentos. Isso que você está falando é história, né? Semana passada nós conversamos com uma profissional de RP, a Victoria Rodés, que estava falando sobre a importância de ouvir e como isso muda a questão do seu cliente e do consumidor. Semana que vem a gente recebe a Silvana Bambini, que vai falar sobre o corpo e as relações do trabalho, né? Então, onde eu quero chegar? É você estudante ou é você profissional que faz com que a gente atue melhor ou não,
né? E nós queremos esse feedback. E aí, falando com relação às gestões, Andréia, nós fizemos uma sugestão para o presidente Marcelo Tavares que o modo de votação, o modo como são geridos as chapas, elas sejam alteradas para que haja uma continuação. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o pop, porque eu vi várias hashtags, volta pop, volta. Então eu quero fazer um convite. O convite é o seguinte: na sexta-feira, das 14 às 17, nós vamos ter a nossa plenária aqui no Conselho, todos estão convidados, tá? E uma das discussões da nossa plenária é o retorno do pop. Ah, que legal. Volta, pop! E melhor do que isso, nós vamos propor 2 projetos. Um projeto, Andréia, que é o de resgate dessa memória, que é a digitalização dos 35 anos do pop, por meio de um projeto cultural, para que qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, possa pesquisar, fazer o conhecimento de quem foi o ganhador, por que foi o ganhador, né? O que aconteceu durante esses 35 anos e o retorno do pop, o prêmio em si, né? Ó, a professora Carlise está dizendo assim: excelente pergunta, até porque acho que ainda temos muito que nos unir, principalmente agora que o mercado é tão latente para que nós, RPs, temos qualificação para fazer. Então, o que nós estamos discutindo aqui é algo que tem que acontecer não só com HERP profissionais, porque o com HERP sem vocês, ele não é nada. Não adianta você ter uma autarquia sem os registrados, assim como uma associação não funciona sem os seus associados. Né? Claro. Então, a nossa convocação se apoderem do seu conselho. E aquilo que tiver bom, ótimo. Aquilo que tiver ruim, vamos melhorar. Porque eu não sou o presidente, eu estou o presidente. Eu sou o RP. Né? Essa é a minha essência, é das relações públicas. Mas a estrela aqui é você, Andréia. Não, mas vamos conversando, né, Marilisa, senão fica muito chato. Mas assim, ó, essa, por exemplo, assim, retomando essa questão, por exemplo, que tu falaste das eleições ou para o sistema, né? Eu passado nessa experiência desde 95 no sistema, então já vai para ir para quê? 95 já chegou aos 30, eu acho, né? 25, 30 anos aí, né? Eu penso também, Marilisa, que eu acho que deveria se criar um sistema, como existem outros conselhos, de ter uma meio a meio, sabe? De trocar metade, porque daí não fica... Porque assim, ó, para dar garantia da memória, né? Porque o nosso problema, assim, diante da pesquisa que eu fiz de 1960 a 2014, tá? O que eu encontrei de coisas muito bacanas e que elas foram interrompidas, né? Desde eventos, desde prêmios, revistas. Por exemplo, a BRP teve revista. A BRP tinha uma revista. Só que por N motivos, e os motivos são inclusive nossos enquanto categoria, né? De fazer valer a revista, de fazer a assinatura da revista, de manter a revista, de comprar a revista, né? Ela é óbvio que ela se foi. Então, imagina quantos instrumentos nós tivemos de consolidação, de disseminação, de institucionalização da profissão de RP, e que tem muitos que a nova geração nem sabe que existiu. E se sabe, não consegue encontrar um exemplar para poder dar uma olhada. Então, agora, tem que existir nós temos que criar um mecanismo de continuidade, de garantir que tenha continuidade. No sentido, mas é que eu não gosto das ideias da Marilisa e, portanto... Não é as ideias da Marilisa, a gente é RP, pelo amor de Deus, a gente tem que chegar num consenso, tu entendeu? Se nós, como profissionais de relações públicas, eu sei que nós somos humanos, Marilisa, somos humanos, também temos os nossos babados, digamos assim, né?
Mas eu acho que aí vai valer a questão da formação que eu busquei numa universidade, seja na graduação e na pós-graduação. Eu não digo que eu sou gestor de relacionamentos, eu não digo que eu sou gestor, né, de crise, então só um pouquinho. Eu posso divergir das opiniões da Marilisa, mas olha só, a gente tem um bem comum, que é uma categoria, que é uma entidade. Então, como é que a gente consegue trabalhar essa questão? Então, eu acho que isso ainda também deu para perceber no estudo, Marilisa, que eu fiz, que a gente teve muitos cortes. Primeiro, por realmente não se dar conta da importância da nossa memória, de materializar, de arquivar os indicadores da nossa memória, e nós tivemos, sim, problemas de vaidades. Isso também dá para comprovar no estudo. Né? Ah, não, isso aqui foi. Ah, não, isso aqui eu não aceito. Ah, foi fulano que fez, eu não gosto de fulano, eu vou lá não gosto de fulano. Então, assim, ó, é um horror. Então, assim, gente, nós tínhamos os Combrarpes organizados pela BRP, os congressos brasileiros, que eram muitíssimos esperados. E depois, com o tempo, também foram morrendo, né? Mas ele morre por quê? Porque a própria categoria não dá valor. Daí a categoria vai dizer assim, mas o problema é que é muito caro. Ah, mas o problema é que são as mesmas pessoas. Bom, pode ser, mas então também daí é um problema da entidade, mas também é um problema do associado dizer assim, olha aqui, ó, eu quero continuar participando dos congressos, mas olha só, o ano que vem não me vem com as mesmas pessoas, não vem com os teus amigos, vamos procurar outros amigos, entendeu? Então isso também é uma coisa que se comprova, né, no estudo que eu fiz do doutorado, que a gente foi perdendo essas coisas por uma falta de consciência nossa da importância do registro da nossa memória, do arquivamento, e também essas coisas de não saber fazer direito à condução de uma coisa que a gente adora dizer, que a gente é gestor do relacionamento. Mas é gestor de... tipo assim, ó, como é que é? Casa de ferreiro, espeta de pau, de pau. Exatamente. Então é isso aí. E o pop, pelo amor de Deus, Marilisa, esse pop, assim, ó, o que a gente tem de documentação fantástica que ajuda a entender os ciclos das relações públicas no Brasil. Vocês têm o registro de 35 anos, de 3 décadas e meias, que dá para entender como é que eram as relações públicas, como é que se pensava RP na década tal, na década tal, na década tal, só pelos prêmios, só pelos os cases que foram os melhores. Cara, isso é uma riqueza, eu fico quase doida quando em saber que esse material, né, que a gente ainda não conseguiu, né, e assim, ó, não se sintam chateados nem você, nem gestão anterior, porque eu já tive desse lado, tanto no regional como no federal, e não é nada fácil, né? Não. Porque nós somos voluntários, nós somos regidos por uma legislação que nos tolhe, nos boicota de tudo que é jeito, nós não temos dinheiro, e nós temos uma categoria que ainda não entendeu, né, bem a função, e aí também, assim, é muito fácil a gente jogar pedra no telhado dos outros, né? Essa que é a verdade. Andréia, você sabe que eu adoro as pessoas que me criticam. Eu agora como presidente, porque essas pessoas é que eu trago para cá e falo, olha, eu gostei da sua crítica, você agora vai me ajudar. Claro, mas é claro. Uhum. Andréia, o Antônio Carlos Lago, que é o presidente lá da Sexta, ele só entra para fazer movimentos, entendeu? Para fazer provocações. Olha aqui. Ele sim, falou assim... Conhece a figura, né? Ele falou, conheço, Laguinho, beijo para você. Eu não sei com o que ele concorda, mas ele falou, concordo, é preciso mudar para melhorar, e no caso das nossas entidades, o grande gargalo é a gestão de cada a questão de cada gestão que não pensa no sistema e categoria. Por que você não provocou esta mudança no Conferp? É uma pergunta. Ele tá perguntando. Boa, Lago, gostei, adorei, Lago. Sabe por que a gente não fez a mudança? Porque parece que a categoria ela ainda tá meio parada, né? Em alguns momentos, né? Ela tem uma dificuldade de talvez de abrir a mente. Então, por exemplo, hoje, se nós analisarmos cruamente a nossa legislação, ela diz assim: só poderá ser inscrito no Conrep, só poderá ser profissional de RP, aquele que é graduado em relações públicas. O que eu digo, né, com muita tristeza,
é que se essa legislação não houver uma atualização, que era isso que a gente defendia e que o Lago sabe e que houve um movimento contrário, que inclusive eu penso que o Lago também estava contrário, é que os cursos de graduação em relações públicas diminuíram. Nós chegamos a ter mais de 121 cursos de RP. Hoje nós não temos 60 cursos. Então a pergunta é, e desses 60 cursos, nem todos os que se formam são registrados no conselho. Por N motivos, ou porque não estão atuando na área, né? E aí também não é obrigatório, né, Marilisa? A lei deixa claro que ele vai exercer a profissão. Então, o que eu quero dizer assim, ó, que se não mudar a lei, não é o sistema Conferp, ele vai fechar. Porque vai chegar um momento que eu não vou ter graduados em relações públicas para registrar. E aí eu não vou poder fazer. Então, por exemplo, agora a gestão, né, do Marcelo, eu sei que se mobilizou, por exemplo, a questão do curso de comunicação organizacional. Isso é uma tendência mundial. E óbvio que nós não controlamos o mercado. Então, o que as universidades fizeram? As universidades olharam e disseram, comunicação organizacional parece que é o que está mais em voga, é o que o pessoal está criando. Então, é óbvio que uma universidade, principalmente uma privada, ela vai querer oferecer um curso que vai ter procura. E aí, se ela olha que o curso de RP não tem procura, mas um comunicação organizacional tem, ela vai ofertar isso, pessoal. É uma questão, sabe? E nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, eles abrem. E aí, o que eu faço com esse pessoal? Eu vou deixar ele à margem do sistema? Então, o sistema, e quem me conhece sabe, Marilisa, por muito tempo, né, digamos assim, eu entrei nos anos 90 no sistema Conferp, comungando da lei, achando que a lei era isso e que a gente deveria fazer valer a lei. Mas eu não posso negar que eu sou uma professora universitária, eu sou uma pessoa que eu frequento outros ambientes, inclusive outros países, e eu também, por uma questão de pesquisa, tu vai analisando as experiências dos outros. Então, eu digo que a nossa legislação, eu sou uma que hoje defendo, que ela no mínimo, ela tem que mudar. Se lá a Sidneia, lá nos anos 90, ela estava do jeitão, quem conhece a Sidneia, né, de saco cheio com as discussões que, quero conselho, não quero conselho, quero conselho, mas eu não quero pagar o tributo do conselho porque é muito caro, né? Porque então a Sidneia, aquele jeitão dela, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com o conselho, vamos fazer um parlamento. Foi feito um parlamento perguntando para a categoria, olha aqui, vocês acham ruim pagar o tributo, vocês acham que o Conferp não faz nada, que ele é enfim, aquele movimento normal de um ambiente democrático que estava se consolidando, né? Porque uma autarquia, se a gente for olhar bem, fiscalização, que é a nossa função, isso não é algo democrático, né? Não. Então, a gente entende esse contexto. A Sidneia, lá nos anos 90, né, junto com a equipe dela, sacou, vamos fazer um parlamento, então, para tipo assim, se vocês não querem, a gente faz um parlamento, a categoria vota, e a gente, se for para terminar, a gente encerra e ninguém briga mais, e ninguém se estressa mais, e vamos montar um outro modelo, Sim, que seja um modelo melhor. O que aconteceu, Maralisa? A categoria, não, a gente quer a legislação, ela só tem que ser alterada, mas a gente quer. Tá, aí o que a gente teve ainda? Ainda tivemos a famosa Carta de Atibaia, que também eu penso que dezenas de profissionais do Brasil nunca nem leram a Carta de Atibaia. Não conhecem. Não sabe. A Carta de Atibaia, reunião, né, do Teobaldo ainda, né, do Simões aqui, da Beth Pazito, né, do Celso Alexandre, Cacheta do Maturma, dizendo, eles foram muito fiéis, eles reuniram todos os documentos que os Conherpes fizeram de parlamento, né, de votação, de reunião, e eles mantiveram na risca o desejo da categoria, dizendo, não, nós queremos que a legislação permaneça, mas que seja atualizada. Mas eles não se contiveram, porque eles também, né, macacos velhos já, né, de ver uma série de coisas e também vislumbrar, eles disseram, olha aqui, a desregulamentação ela vai ser branda e perversa. Isso está escrito na Carta de Atibaia. A desregulamentação será branca e perversa. E perversa. Andréia. Então, olha Lago, só. foi isso, Lago. Aconteceu o mesmo, o que aconteceu, por que eu não provoquei a mudança? A gente tentou a mudança, mas assim, o que tu queria que eu fizesse? Que eu pegasse uma arma, né, e atirasse em todo mundo e dizesse assim, agora vocês vão fazer uma nova legislação e nós vamos fazer a abertura? Ou, não,
Eu acho que eu me considero uma pessoa democrática. Lamentei muito, mas eu sozinha e mais 13 pessoas ali, não. Se até os próprios conherpes naquele momento não queriam, né? Eles não queriam aquilo. Eu acho que esse assunto, Andréia, a gente vai ter que voltar para a gente poder discutir democraticamente, porque o Instagram não é democrático e ele vai derrubar a gente. E antes dele derrubar a gente, por causa do tempo, né? Eu não posso terminar sem antes agradecer a aula, dizer que foi maravilhoso, a maravilhosa esta explanação. Queremos você de volta, né? E parabéns pelo seu trabalho, pela sua gestão no Conferp. E vamos conversar mais. Você tem 13 segundos. Ok, muito obrigada aí, pessoal. Adorei. Quem quiser saber minha tese, depois eu mando o link aí, Marilisa, para disponibilizar para o pessoal.